tem uma coisa que as mulheres fazem bem é gerar impacto social. No terceiro setor, 62% das pessoas que fazem trabalho voluntário são mulheres. E 51% das lideranças são mulheres. Eu sou Amanda Rezenberg, presidente do Instituto Nossa Causa e hostess do programa Segundelas. E hoje eu falo com a Agatha e a Meroli. Agatha, eu te conheci quando você tinha 17 anos. Quantos anos você tem hoje? Oi, Amanda. Oi, Mel. Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 23 anos, atualmente. A pessoa mais jovem desse podcast. Sim. Conta pra gente, Agatha Yara, nossa sereia, como é a sua vida, como você gera impacto social, como é a sua vida no social? Olha, minha vida... eu falo que sou muito jovem ainda, mas desde pequenininha eu sabia, sem saber, que a minha missão, de alguma forma, era contribuir para um lugar melhor entre as pessoas, entre onde eu estivesse. Então, desde muito pequena, sempre fui aquela criança que na escola ajudava os colegas no contraturno, na catequese, fazia ação social, e sempre puxei muito isso. Então, eu puxava as coisas de uma forma muito natural, assim, para poder ajudar mesmo. E aos 16 para 17 anos, eu participei de um programa de Jovem Aprendiz, da Elo Apoio Social e Ambiental, e lá, depois que eu saí da Elo, eu fui trabalhar numa instituição, que é uma aceleradora de organizações e negócios de impacto aqui do Paraná, mas que atua de uma forma nacional, que é o Instituto Legado. E foi muito engraçado que quando fui chamada para entrevista lá, eu não sabia o que era empreendedorismo social, eu li a bio, né? Porque quando a gente faz programa de aprendiz, você tem lá algumas dicas de como se preparar para uma entrevista. Eu falei, tem uma entrevista nesse lugar, vou pesquisar sobre. E eu não entendi nada. Então, quando eu cheguei lá, inclusive a gestora na época era a Juliana, e ela me contou um pouco do que o Legado fazia. E eu falei, caraca, eu não sei muito bem o que eu vou fazer aqui, mas eu quero estar aqui, quero estar nesse espaço. Na época ainda tinha um coworking do Legado, então tinha uma galera super cool, descolada, trabalhando lá. E eu olhei, entrei assim e falei, caraca, que lugar incrível aqui que eu quero estar. E então, a partir dali, eu comecei a trabalhar muito fortemente com a formação de empreendedores e empreendedoras sociais, trabalhando como facilitadora de impacto mesmo. Então, eu me coloquei neste lugar de facilitar os encontros para que pessoas de diferentes causas, gênero, local, né, do nosso país pudessem estar mais confortáveis possível para que ali naquele ambiente fosse um ambiente de criação de impacto, de fato. Então, eu falo que a forma que eu gero impacto, ele está muito na sutileza, assim, entre criar, de fato, uma experiência boa para as pessoas, para que, a partir dali, a partir dessa segurança num local onde elas podem criar de uma forma positiva, se encontrem com outras pessoas que estejam nessa mesma elevação, assim, acho que de energia mesmo, quando você cria um ambiente como aqui hoje, a gente está conectada em prol de um propósito, coisas incríveis acontecem, né? Segundo elas, acho que veio disso, de uma conversa, de uma ideia, o podcast também. Então, gera impacto a partir dessa sutileza entre criar conexões para que pessoas possam colocar no mundo a missão de suas vidas, assim. Então, eu gosto de contribuir neste lugar de ideias com propósito. Eu lembro quando eu te conheci, lá na Elo, inclusive, acho que foi, né? Foi no Legado já. No Legado? No Legado. Eu olhei pra você, assim, acho que a gente trocou alguma ideia, ou eu vi você... A primeira vez que eu te vi foi no palco, então, que foi a primeira vez no palco também. Falei, essa menina é uma pequena gênia. Ela é uma pequena gênia e eu quero me aproximar dela. E eu tava falando isso agora, eu falei, meu Deus, que Jovem. tão jovem e com uma potência tão grande. Ainda bem, né, Mel? Que honra estar ao lado dela. Não é minha. Mel, e agora conta pra gente como você gera impacto social, como que tem sido a sua trajetória, qual a sua idade, qual a sua atividade. Ai, meu Deus, então vamos lá, eu sou a Meroli, eu tenho quase 39 anos, já estou antecipando. E eu trabalho com criatividade, acho que desde pequena também, sempre fui muito criativa. Sempre estava ali, meu pai sempre estimulou isso na gente. E com 19 eu comecei a criar acessórios para mim, porque eu
não achava acessórios para o meu cabelo. Disso eu transformei numa marca. Com essa marca eu comecei a viajar para participar de feiras. E aí eu fui picada pelo bichinho de feiras criativas. E nessas andanças, acho que eu participei durante quase 2 anos, participando de feiras aqui no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, junto com a minha mãe. Consegui tirar ela do trabalho dela, virou minha sócia. E eu vivenciei todas as experiências positivas e negativas possíveis como expositora. E quando surgiu a oportunidade de criar uma feira aqui em Curitiba, eu aceitei o desafio e a minha missão foi trazer uma feira que enaltecesse o trabalho feito à mão. Então, desde o início, a Empório Handmade, que é a feira principal, que eu produzo aqui em Curitiba há mais de 10 anos, a gente, na curadoria, só seleciona marcas autorais. Então, essa é, desde o início, o nosso foco é esse, dar visibilidade para quem cria, para quem transforma um pouquinho, né, do amor em produto. Então, essa é a minha missão. Eu acho lindo vocês terem a clareza da missão de vocês, assim. E ainda quando vocês eram crianças, vocês enxergarem isso. A minha missão, quando eu era criança, era caçar o homem do saco da minha cidade para ele me ver e eu sair correndo, porque eu ficava assustada quando ele me olhava, assim. Então, eu realmente demorei para ter essa clareza de como que eu poderia usar a minha potência para gerar impacto social. E tem uma coisa que eu vejo que, de certa maneira, vocês se conectam, é que hoje o teu trabalho é no Instituto Liga Badu, que, apesar de não ser o próprio trabalho desenvolvido pela Badu, é um trabalho que a Badu gera um trabalho criativo. Você também trabalha com economia criativa, então acho que isso também conecta vocês bastante. Queria que você contasse, Agatha, hoje, o que é a Badu e como que surgiu o Instituto Liga Badu e qual que é a tua atuação lá? Perfeito. A Badu Design é um negócio de impacto, trabalha muito também através da economia circular. A Badu nasceu há 10 anos atrás, inclusive este ano é um ano de comemoração dos 10 anos da Badu. Em breve, comemorações. Me chama para a festa. Com certeza. E a Badu, enquanto negócio, então, transforma, faz produtos de uma forma premium com aquilo que já existe. Então, são bolsas, necessários, enfim, diversos tipos de produtos a partir de uma matéria-prima core, que é o cinto de segurança. Então, quando o cinto de segurança não passa no teste, ele não serve para nada, né? Então, ele é jogado fora, não existe esse fora. Então, a Ariane, há 10 anos atrás, viu nisso uma oportunidade de transformar e, a partir daí, criar produtos que têm redução do impacto negativo no meio ambiente, tem geração de renda para mulheres e tem também uma reconexão com o sentir, com o autoconhecimento para aquelas mulheres que estão trabalhando de uma forma manual. Então, a Badu, enquanto negócio de impacto, agora está muito focada nesse lugar do upcycling e no B2B, com as empresas diretamente, trabalhando muito a parte ambiental do ESG. E o Instituto Liga Badu, há 2 anos, ele foi fundado, de fato, mas a Liga Badu sempre foi uma rede dessas mulheres que fazem parte da rede da Badu Design. E, ao longo do tempo, a Liga Badu, como rede dentro da própria Badu Design, foi um espaço de conexão, de roda, de conversa, de troca e de formação para as mulheres também, né? Uma formação de uma mão de obra especializada, seja no artesanato, seja na marcenaria, na serralheria. E a Ariane, então, percebeu que isso podia se expandir, gerar um impacto ainda maior e se tornar o que é a Liga Badu hoje enquanto instituto. Então, fundada há 2 anos, mas com um propósito desde o começo desse lugar de reconexão, de formação e de educação para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. E, recentemente, ela me fez o convite, então, de estruturar o Instituto Liga Badu e coordenar. Então, meu cargo lá é de liderança, né? Tenho um cargo de coordenação e começar a pensar estrategicamente de que forma a gente vai atuar nos pilares que compõem, né? Que é esse lugar da formação, da geração de renda através dessa formação para as mulheres e também nessa reconexão. A Badu, ela traz muito a essência da Ariane, que há 10 anos atrás, de uma grande depressão, que ela
iniciou o negócio. Então, o refazer, né, reconstruir algo que já existia, trouxe para ela esse lugar de conexão com ela e para a vida. Então, a gente tem muito isso, eu tenho o privilégio de poder trabalhar diretamente com ela, que é ter na essência da Badu isso do que a gente vai levar para as mulheres também, que é, de fato, levar essa reconexão e oportunidades. Então, oportunidades de sair da escassez para um lugar de abundância. Então, a minha missão lá agora é esse lugar de trazer e dar vida a projetos que já existiam, mas que agora, de forma profissional, nós vamos atuar com o Instituto. Então, captando e gerando esse lugar de uma nova realidade para mulheres que fazem parte da Rede Badu. Cara, esse trabalho é desde que eu conheci a Badu, e agora você contando do Instituto, ele como fica melhor, né? Parece que cada vez fica melhor. Quando você acha que não pode ficar melhor, ele fica melhor, gente. Eu sou um pouquinho suspeita para falar da Ari. A Ari eu conheci na minha primeira feira, expondo. Ela fazia parte da tua feira como expositora? Não, quando eu fui expor com a minha marca de acessórios, eu conheci ela ainda trabalhava, a Badu ainda era de papelaria. Uhum. E aí o nosso caminho se entrelaçou nesses anos, ela já participou como expositora, como parceira, e eu tenho admiração muito grande por ela, assim, de paixão mesmo, deixando registrado. Ela vai ver esse episódio depois. Mel, e essa parte, né? Acho que a geração de renda que a Agatha tanto falou é um impacto direto que você gera para as expositoras das feiras que você organiza. Eu vejo que quando a gente trabalha essa geração de renda com mulheres e a formação e a construção de redes, você está oportunizando que elas exerçam a sua autonomia. Sim. Como que tem sido a tua experiência com essas pessoas expositoras em relação às oportunidades que você dá de geração de renda, oportunidade de negócios, né? Quando você realiza as feiras? Conta um pouco pra gente. Então, eu sempre digo que a Empório, ela é muito mais do que uma feira. Ela é uma vitrine e que gera conexões para além do final de semana que a feira acontece. E olhando para a Empório, eu vejo também que ela é formada quase que integralmente por marcas femininas. Então, 90% são marcas femininas ou lideradas por mulheres. É o que eu digo, mulheres gostam de gerar impacto social. E é uma responsabilidade muito grande. Para mim, quando eu produzo uma feira, eu puxo isso, porque eu sei quão é desafiador você investir numa feira e não ter o retorno. Então, eu faço com muito carinho, com muita responsabilidade para que retorne para essas marcas de alguma maneira, seja financeiramente falando, seja de visibilidade, de conexão. Então, muitas marcas que nasceram na Empório já cresceram muito, já têm suas sedes, já firmaram parcerias. Então, a Empório ela gera conexões valiosíssimas que vão muito além do financeiro. Eu tenho muita felicidade de proporcionar isso através da Empório. Uhum. E como é que foi o teu início, assim? Porque como é que começa uma feira, né, de expositora? Você começa o quê? Com as tuas amigas ali, com as pessoas mais próximas, entre 3 pessoas? Como que dá esse start para se tornar a feira do tamanho que você é hoje? Então, foi exatamente isso. Alguns amigos que eu fiz na estrada queriam vir para Curitiba e pediram indicações de alguma feira que valesse a pena vir, né? Então, quando a gente faz uma feira fora da nossa cidade, tem, além do custo, né, o investimento para participar da feira, tem o translado, tem hospedagem, tem alimentação. E, na época, a economia criativa não estava tão em alta, né? O dólar estava mais baixo, as pessoas não valorizavam como valorizam hoje o feito à mão. Então, eu não tinha uma feira para indicar que valesse a pena eles se deslocarem. E foi aí que eu falei, acho que eu vou fazer uma feira. Vou tirar do papel. Tem uma feira bem legal aqui. Vou tirar do papel a primeira edição de uma feira que eu sempre tive vontade de produzir. E, desde então, esse foi o diferencial da Empório, sempre ter marcas de fora da cidade. Então, a primeira edição a gente conseguiu reunir em torno de 40 a 50 marcas, não me recordo ao certo.
E foi linda, assim, porque eu lembro que o que eu prometi, o que eu sempre prometo para todos os expositores, eu não prometo sucesso financeiro, mas eu prometo entregar o meu máximo. Então, eu falei, eu não tenho experiência como produtora, mas eu tenho experiência como... não tenho experiência como produtora, mas tenho experiência como expositora. Então, eu vou tentar não reproduzir os mesmos erros que eu vivenciei e tudo de bacana que eu vivenciei, eu vou tentar reproduzir, porque tudo tem um custo, né? Então, eu vou tentar tirar do papel. E foi muito legal. E quando terminei a primeira edição, quando vamos ter a segunda? E estamos nessa. Quantas edições já tem? Estamos indo para a 27ª edição. Meu Deus do céu! 27ª edição completa, né? Já tivemos versões menores, que aí eu nem conto, mas edições completas com mais de 80 marcas. Nossa, e onde é que você realiza essas feiras? Agora nós estamos firmes no Colégio Marista Santa Maria, lá no São Lourenço. E no próximo mês nós estaremos startando um novo formato de empório mensal ali na Alameda, Curitiba, na Marechal Deodoro. Então, o projeto para esse ano é tentar ocupar mais espaços com a feira, né? Trazer mais visibilidade para as marcas. Antes a gente produzia somente 3 edições ao ano. Então, estou montando uma equipe para que eu possa conseguir atender mais expositores, mais Manda edições. Para onde? Para o Handmade, no Instagram. E o primeiro projeto que a gente está tirando do papel é essa edição mensal ali na Alameda, Curitiba. Um espaço, um polo gastronômico que tem ali do lado do Itália. Então, temos uma edição agora dias 12 e 13 de julho e 3 e 4 de agosto no Marista Santa Maria. E o que tem mais à venda lá? Qual que é o perfil de produto? De produtos, todos os segmentos feitos à mão. Então, tem decoração, tem moda, tem gastronomia, empório, plantas, papelaria, arte. Detalhando mais, cadernos, vasos, joias, roupas. E você continua produzindo os seus acessórios? Não mais, mas minha mãe sim. Acabou que por causa da maternidade eu precisei focar, né, na empório. A demanda materna, eu tenho 2 pitocas. Me toma um tempo uma parcela grande do meu dia, e a outra parcela eu dedico para empório. E a minha mãe continua tocando a Fuxique, né, que é a marca de acessórios, e a gente, nesses de marca, tem uns 15 anos. A gente desenvolveu mais uma marca de roupa infantil com o nascimento das minhas filhas. Eu auxilio minha mãe criando. Depois que eu crio, a bichinha toca sozinha. Eu vou te apresentar uma modelo para marcas. Agatha, Mel, Agatha. Maravilhosa, eu acompanho ela nas redes. A Agatha, eu gosto muito que esse processo de gerar impacto social, apesar de profissionalmente você fazer isso, e que massa, eu vejo que você tem um impacto na rede, nas tuas redes, assim, tanto diretas, mais pessoais, mas você tem criado nas tuas redes sociais também uma comunidade de pessoas mais conscientes. Como que foi esse processo de você começar a criar esse conteúdo sobre impacto social? Você fala sobre ESG, você fala sobre consciência social. Recentemente você lançou um e-book, né? Você tem sido uma referência para outras pessoas nesse cuidado com a tua saúde. Conta pra gente como é que foi essa transformação de eu sou uma pessoa com um Instagram para ser uma influencer aí da cidade de Curitiba. Uau! E modelo. A partir de hoje, influencer. Nossa, foi também muito natural, assim. Quando eu comecei a trabalhar com impacto, eu achava o máximo, porque o pessoal da minha idade, com 17, 18 anos, ainda estava no ensino médio, então nem trabalhava muitas vezes. Então, a minha realidade sempre foi um pouquinho fora da curva, assim, das pessoas que faziam parte da minha bolha. E aí eu comecei a postar para as pessoas também verem que legal que era fazer voluntariado. Então, porque falar sobre empreendedorismo social, ainda quando eu iniciei a minha carreira, digamos assim,
não dava para entender muito bem. Eu era a doidinha, assim, a louca lá, a guria de social. Então, falar sobre isso de uma forma muito técnica não gerava muito engajamento. Então, eu começava a mostrar eventos que eu participava, ações que eu fazia. E isso se tornou, assim, meio que rotina, né? Aliado a acordar todo dia, fazer lá o skincare, falando com a galera. Então, eu comecei a trazer fragmentos do meu dia de coisas que eu achava legal só compartilhar, para um lugar de pessoas quererem ver e engajar com aquilo. E aí, eu até ontem mesmo postei um story, né, de algumas editorias que eu já fiz, assim, enquanto modelo por hobby. E aí, uma curiosidade, eu já fiz um curso de modelo em 2017, e eu comecei o Instagram por conta do curso, porque você tinha que postar, e aí, na época, tinha Você tinha o quê? 7 anos? aos 16 anos, na minha vida passada. E aí, precisava postar algumas coisas e eu não tinha Instagram ainda, então eu comecei justamente por isso. Isso até uma lembrança agora, assim, eu comecei por conta do curso de modelo. E aí é algo que eu gostava, assim, mas eu não me via como modelo, porque é isso, né? Também é um ambiente muito difícil, assim, você se enfrenta algumas questões, e aí eu, sendo uma menina preta, na época, assim, não tinha um padrão um padrão da sociedade para trabalhos melhores. Então, na época que eu fiz pela agência, eu só fiz um book mesmo, é aquela história, né? Você gasta uma grana e não tem retorno financeiro nem de nada. E aí, na época, até comecei a fazer parte de um grupo chamado CW Black, da Evelyn com a Ana. Fiz alguns desfiles para marcas também locais aqui de Curitiba. E sempre gostei de fazer isso de uma forma muito natural. Então, há mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a entender, né? Porque vem aquele lugar também de, olha, eu já estou falando mais sobre isso, ao mesmo tempo que eu quero continuar falando sobre cuidado, autoconhecimento e trazer um pouco da Yara também, né? Quando eu comecei minha jornada profissional, precisava de uma assinatura de e-mail. Então, eu coloquei Agatha Rocha, porque com 17 anos, quem vai te dar credibilidade com um nome Agatha Yara, né? Então, eu falei, vai ser Rocha, porque o Rocha traz uma força. Então, eu comecei a me posicionar nesse sentido. Mas eu amo meu segundo nome, porque ele traz esse outro lugar também de alguém que tem esse lado mais místico mesmo. Um alter ego, quase. Um alter ego, quase, assim. Então, há 1 ano, nem isso, eu mudei, né, para Agatha Yara, que é esse ser que vai falar sobre impacto, mas também vai falar sobre autoconhecimento, sobre vida saudável, sobre se movimentar para, de fato, ter energia no dia a dia de poder quebrar tabus e lidar com o patriarcado. Então, recentemente eu lancei esse book chamado Vida em Movimento, do projeto Vida em Movimento, que nasceu dentro da universidade. Então, eu sou acadêmica de administração, né? Estou na universidade ainda. E ainda porque você entra na federal, mas para sair é um processinho. Brincadeira, ainda falta 1 ano para eu concluir a graduação. As pessoas acham que é difícil entrar, difícil é sair. Difícil é sair. E aí, dentro de uma matéria lá, eu tive essa possibilidade de colocar em prática algo que era um sonho e que eu pude testar sem medo. Então, foi um lugar muito confortável de poder escrever sobre autoconhecimento, autocuidado, equilíbrio emocional e vida saudável no lugar da alimentação e atividade física, porque são coisas que, na minha vida, aos últimos anos, assim, foi o que foi me trazendo fortaleza de poder trabalhar e realizar sonhos e objetivos. Então, falo sobre tudo isso e aceitei que eu sou tudo isso, assim, né? Não preciso me fragmentar para poder ocupar espaços. Eu acho que tem um espaço meu de ser ocupado em vários lugares, né? Geminiana, então, várias mulheres em uma só. Mas eu me encontrei nesse lugar assim, muito confortável de assumir que tem coisas que... Com quem que eu tô falando agora? É Agatha, Yara? Com a Agatha, com a Agatha e Yara. Cadeira. Mas é um pouco sobre isso, assim, eu comecei a trazer isso compartilhado de uma forma muito natural, e principalmente eu morei na pandemia até ano passado, uns 3 anos, 4 anos, morei sozinha. Então, também, às vezes, foi esse lugar de eu me conectar com as pessoas, poder falar, poder abrir e trazer questões que faziam parte do meu dia a dia. Legal. E eu peço para você contar tudo isso para a gente mostrar as possibilidades, principalmente, de atuar com impacto social. Você não precisa se limitar
a trabalhar num instituto, a trabalhar numa organização da sociedade civil, mas você pode gerar impacto falando ali no seu Instagram, fazendo a sua geração de influência ou até criando um evento, como a feira que a Mel cria. Mel, eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua experiência liderando todas esses outros empreendimentos que fazem parte, porque não é só organizar um evento, né? Você lidera um monte de pessoas que estão demandando da sua energia para que as coisas aconteçam da melhor maneira, ou até lidando com a insegurança das pessoas em relação ao que você está organizando. E esse desafio de ser uma mulher, de ser mãe, de ter essa consciência de que esse trabalho é para gerar impacto, que você tem um objetivo aí que, digamos, é gerar rendas e oportunidades para essas pessoas. Como que você lida com essa liderança tua? Ai, meu Deus, é desafiador. Desafiador e... Eu participei essa semana que passou, de um workshop sobre liderança. E um dos pontos que foi levantado sobre liderança positiva é sobre inspiração. E muito do que foi falado, eu peguei para mim, eu acho que a inspiração é o caminho. Você inspirar as pessoas e mostrar o porquê que você faz aquilo. Né? Por que eu comecei? Por que a Empório existe? Né? Então, eu costumo falar que a Empório, os expositores fazem parte da família Empório Handmade. Então, é mais do que uma feira. Então, eu torço por eles, eu quero que todos tenham sucesso e cada vez mais próximos. Assim, eu quero que a gente se una, eu sempre termino com uma hashtag de Juntos Somos Mais Fortes, porque é isso, não é uma competição, sabe? E quem participa da Empório sempre comenta também que na Empório tem uma energia diferente das outras feiras, porque está todo mundo preocupado com o vizinho, sabe? Um querendo o bem, um perguntando se precisa de algo. Então, eu acho que essa é a diferença. Então, como lidera, é desafiador. Hoje, eu estou montando uma equipe por causa disso. Eu cheguei na conclusão que eu não dou conta. Eu passei no início do ano por eu acredito que foi um burnout. Não fui diagnosticada, mas eu precisei dar uma pausa, porque acaba, por puxar a responsabilidade muito para mim, eu acabei precisando dessa pausa. Eu acredito muito que isso é importante, porque a liderança contagia as pessoas com quem você está trabalhando. Então, se você não tivesse tirado esse descanso, talvez as feiras ou o que você organizou não ia dar tão certo, né? Sim. Então, como que daí as pessoas que você está liderando, essas outras empreendedoras, lidam com essa tua pausa? Porque eu acho que uma das questões que a gente tem falado aqui é sobre a sororidade, o apoio a mulheres, a comunidade, e é difícil lidar, às vezes, com as expectativas. Então, eu tenho expectativa de que você vai fazer a feira todo mês, se você dá uma pausa por um mês, então, eu fico prejudicada. Como que é essa relação que você tem com as feirantes? Ou as expositoras, né? Então, elas foram bem compreensivas, porque elas perceberam que eu não estava bem. O ano que passou foi bem desafiador. Nós tínhamos, né? A Empório tinha um espaço físico e que demandou muita energia física, muita energia mental. E eu encerrei esse ciclo também. E esse ano foi necessário um encerramento de ciclos para reinício. Então, agora eu estou muito bem. Então, quando você está bem, parece que as portas começam a se abrir. Então, agora a gente se comunica no grupo principal e eu... É isso que você falou, a energia puxa. Então, elas perceberam que eu estou bem e elas investiram. Quando surgiu essa oportunidade da Marechal, eu falei, vocês querem? Vamos. Então, elas perceberam que eu estava bem e elas estão embarcando comigo nesse novo projeto. E tudo que a gente faz na Empório, eu comunico antes no grupo. Se eles estão dispostos, eu estou disposta. Porque a Empório sem expositor não é Empório. Então, a Empório só existe para os expositores e com os expositores. Né? Então, não tem por que eu abrir um projeto porque eu quero. Não, é por eles e com eles. Então,
Mas é desafiador lidar com pessoas, né? É diferente do que lidar com números. Sim, liderar, desde que eu comecei a liderar, eu entendi que a coisa mais difícil era lidar com gente. Só que eu comecei a minha atuação profissional na publicidade, eu falava, não, eu quero lidar com clientes, eu quero ser atendimento, é a parte mais legal. Obviamente, depois, quando a gente amadurece, a gente entende que essa pode até ser uma parte muito legal, mas é a parte mais desafiadora. Muito. E é difícil você ser ensinada a lidar com pessoas. Porque as pessoas são sempre diferentes, elas são sempre surpreendentes, né? Elas sempre vão te surpreender, positivo ou negativamente. E o que eu percebo que elas precisam de atenção, né? Então, você precisa estar bem para dar atenção a elas. Então, agora... E foi algo, né, que eu sempre construí nesses 10 anos. Né? Além de expositores amigos. Né? Então, eu fiz amizades. Então, tem marcas que estão comigo desde o começo, há 10 anos, que viram minhas filhas crescerem, nascerem, eu gestar. Então, mas é desafiador. Tem uma pesquisa que saiu recentemente que fala sobre a saúde mental das pessoas que atuam com impacto social. E essa pesquisa desvendou um mistério que acho que não é mistério, principalmente para vocês, para nós que somos mulheres, mas que as pessoas mais afetadas no setor de impacto social em relação à saúde mental são mulheres e dentro desse grupo de mulheres são as mulheres negras. Como que vocês recebem essa informação? Vocês já conheciam? Vocês têm um caso aí para contar de que demonstra essa dificuldade que vocês têm nessa liderança? Porque sabendo que nós somos líderes de impacto, somos maioria mulheres. Como que vocês recebem essa informação de que a saúde mental das mulheres negras é a mais afetada? Assim, para mim, esse é um tema bem complicadinho, porque para muitas pessoas o que a gente sente é mimimi. Né? Não, mas não, é relativo, ou você sentiu errado, mas eu percebo que existe, em alguns momentos, um tratamento diferente. Para mim, enfim, na questão de validar o que eu faço. Né? Eu passei por uma situação, enfim, que eu acredito que se eu tivesse uma cor de pele diferente, a reação não teria sido a mesma. Então, mas o que eu faço, né? Como que eu estou me fortalecendo? Eu estou me fortalecendo com as redes de apoio de outras mulheres pretas, né? Então, fortalecendo o meu psicológico, fortalecendo a minha rede e entendendo as minhas potências, para não me deixar afetar por esses julgamentos, né? Mas é desafiador, é bem desafiador. Não, e outro ponto das lideranças, né, apesar dessa pesquisa trazer ali só a questão de que são mulheres, mas existem as lideranças comunitárias ainda, né, que então são mulheres negras, são mulheres muitas vezes que são mães solo, são mulheres com uma renda muito baixa, muitas vezes buscando uma oportunidade de trabalho, também não conseguem, mas mesmo assim geram muita influência na sua comunidade. Isso também tem um valor grandiosíssimo, principalmente para quem trabalha com impacto e que precisa dessa força comunitária para atuar, para trazer propostas, né, para gerar impacto naquela comunidade. Ágata, você, no teu processo com o Instituto Legado, você conheceu muitas organizações lideradas por mulheres. Como que você vê toda essa situação? Tanto você como líder hoje, ainda uma líder tão jovem, mas também dessas outras lideranças que você conheceu na tua jornada. Super delicado. Até costumo dizer assim que são pessoas indesistíveis. Eu amei esse termo, gente. Vou colocar na minha bio. Indesistível. Eu acompanhei um pouco mais de 180 organizações. A maioria liderada por mulheres. Mas até um fato curioso, quando eu entrei lá, eu vi que tinham muitas organizações, muitos empreendedores, mas quando você começa, né, eu não fui ensinada desde pequena a esse lugar da identidade. Então, a minha mãe é preta, meu pai é preto, mas eles nunca casaram, então não dá para dizer que foram separados. Minha mãe foi mãe solo a vida toda. Então, a minha referência dentro de casa sempre foi um lugar de
talvez cuidado para que eu não tivesse que lidar com o racismo assim de uma forma direta. Então sempre foi me enaltecendo o quanto eu era inteligente, o quanto eu era amorosa, e isso se estendia na escola também. Então tive um privilégio da escola no meu período enquanto criança ter sido muito bom, o que não é uma realidade das crianças pretas no Brasil e no mundo, né? Mas enfim, sempre fui muito incentivada dentro de casa. Então eu cresci uma criança mais empoderada. E quando eu fui trabalhar, comecei a trabalhar com social, que eu comecei a entender o que eu representava e por que eu tinha que trazer essa questão identitária junto comigo e me entender enquanto uma jovem, uma mulher preta também. E aí o olhar muda, então você começa a entrar nos ambientes e fica, nossa, mas por que tem tantas pessoas que trabalham com social, mas mesmo assim não são pessoas que representem a base da pirâmide, né? E ali eu comecei a trazer esse lugar da gente incluir e, de forma afirmativa, criar editais para que pessoas pretas e outros tipos de diversidade também pudessem fazer parte, se sentissem parte. Porque o que distancia, muitas vezes, é até uma linguagem, né? Você coloca, principalmente no nosso setor, linguagens muito startupeiras que foge do público que a gente realmente quer chegar e pessoas que realmente precisam ser aceleradas nesse sentido. Então, a gente já começou a mudar nesse lugar de linguagem, de se posicionar e realmente trazer para perto quem a gente queria impactar. E, nesse processo, eu vi muitas mulheres e também diversas mulheres pretas que estavam assim, desgastadas. Só que como elas se fortalecem, indesistível, eu trago, foi até um termo que o James trouxe no livro dele, A Era do Impacto, que são pessoas obstinadas, práticas e inovadoras. Enfim, talvez eu tenha esquecido o terceiro pilar, mas no livro tem as 3 dimensões do empreendedor social, empreendedora social. E a diferença do que empreende tradicionalmente para quem empreende socialmente é o propósito, a razão. Então, você pode estar empreendendo sozinha, você pode estar sem investimento, sem grana, mas a força que você tem de que teu trabalho está fazendo uma diferença positiva no mundo é o que recarrega, é o que te mantém forte e pensando de uma forma otimista num futuro melhor. E aí também, trazendo um pouco um recorte ainda racial, a gente teve um programa de bolsas no Legado em 2020 chamado Mulheres Negras que Transformam, porque viu-se a necessidade de formar não só líderes de organizações sociais, mas também empreendedoras que estavam, de fato, na base atuando. E foi incrível, porque a gente conheceu diversas histórias, só que, assim, histórias atravessadas por muitas adversidades, por muitos desafios, que é diferente de quem já nasce... não nasce de onde a gente veio, assim, né? Não, seja uma pessoa branca, que tem outros tipos de privilégios. Então, é diferente, assim, eu pude ver na prática quão delicado é, mas o quão potente é também. Porque uma chave que virou para mim, enquanto líder, foi: enquanto eu não souber me liderar, eu não vou saber liderar o outro. Fiz um curso de liderança de impacto também, que contribuiu muito nesse lugar de entender ferramentas para potencializar esse lugar de liderança, mas eu também sei que é um lugar muito de autoconhecimento, porque as pessoas acham que fazer um MBA, aquilo que você falou, a gente não aprende a lidar com gente, né? Não tem um MBA em como liderar pessoas, um MBA em como confiar nas pessoas para delegar, para que elas vão fazer um trabalho que seja tão bom quanto o teu. Então, isso é na prática, isso é com a maturidade mesmo, né? Eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Mas é uma característica bem nítida, assim, entre as pessoas que empreendem socialmente, que é essa força do propósito mesmo. Se conectar, muitas vezes, com o problema, nem com a solução, mas com o problema, e atuar de uma forma intraempreendedora ou empreendedora, de fato, para que aquilo não... para que o propósito tome conta e dê energia, né, para que a pessoa continue. Então, essas questões que se atravessam, elas vão se moldando e ficando de lado quando a pessoa está conectada em rede. E acho que isso que a Mel traz é muito forte, assim, esse lugar de você se fortalecer com outras pessoas. E muitas vezes a gente nem fala qual que é o nosso problema que a gente está passando, né? E se a gente conversa e é na troca que a gente se conecta, se entende e assim consegue continuar seguindo, né? Diversas coisas que você falou me tocaram
E para mim daria um assunto para outras conversas. Mas eu queria pegar um ponto que você falou que quando você descobriu a tua identidade e o quanto isso gera para você uma responsabilidade de, então, talvez ser uma referência, ser uma inspiração para outras mulheres. A Mel falou que ela começou a marca dela por conta dos acessórios para o cabelo. Então, eu entendo que você já usava o teu cabelo cacheado, o teu cabelo livre, desde quando você era menor, desde quando você era jovem. Queria entender, até de vocês duas, assim, como foi esse processo de reconhecimento da pele negra, porque nem era a pauta aqui da nossa conversa, mas eu achei tão interessante esse ponto que você trouxe, porque quando a gente fala de saúde mental, de lideranças de impacto, como afetam mulheres negras, esse é um ponto também. Se eu me identifico com essa identidade, então quer dizer que eu preciso ter ainda mais responsabilidade sobre as coisas que eu falo e as coisas que eu faço? Demais. Eu posso falar que faz pouquíssimo tempo que eu me reconheço como uma mulher preta, apesar de ser uma mulher preta. Eu comecei a estudar um pouquinho sobre a criação do Rio de Janeiro, e a história do Rio de Janeiro me trouxe dados que a gente não é ensinado na escola, e aquilo me puxou para a busca por um letramento racial, e virou uma chavinha na minha cabeça que a falta de representatividade começou a me incomodar como nunca me incomodou. Eu também sou filha de pais negros, de uma família negra, mas eu sempre estive em ambientes de pessoas brancas. Estudei minha vida inteira em colégio central, onde eu era uma das poucas crianças pretas da escola. Sofri um pouquinho diferente de você. Muito bullying. Hoje eu consigo enxergar que foi por causa da minha cor, mas na minha inocência eu acreditava que era por causa do meu peso. E essa minha busca pelo letramento racial me fez me enxergar como mulher preta e enxergar a potência nisso, e de como isso representa, e de como isso pode ser inspirador para outras mulheres e reconhecer inspiração em outras mulheres pretas. Eu falo, cara, a Agatha, a Ariane, Janine Matias e tantas outras em Curitiba. Então, isso também me traz uma responsabilidade e me traz força para continuar quando surgem alguns ataques. Então, eu falo, cara, não vai ser esse ataque que vai me fazer parar. E para você, Agatha? Uma grande responsabilidade, né? Quando se entende nesse papel, assim, de como para as pessoas que estão ao lado, mas também quem está vindo. Então, hoje, para mim, é uma responsabilidade grande, porque, primeiro, eu sou a primeira da família a ingressar na universidade. Então, minha sobrinha, minha filhada, minhas primas, ela já vem com esse olhar, nossa, a gente pode sonhar também em ocupar espaços que antes, na nossa família, ninguém tinha ocupado. Então, isso vem de um lugar muito familiar, assim, de quanto eu represento, mas também para a sociedade, né? Nós temos aí diversas empreendedoras sociais que estão vindo de base mesmo, assim, e fortalecidas nesse rolê que a gente fala, e que precisa ser cada vez mais responsável, de fato, né? É uma responsabilidade, é um desafio também, mas é um desafio necessário e prazeroso, assim, de você ver a potência de pessoas que podem ocupar mais espaços também e com propósito, né, de verdade, porque a gente vê muita gente esvaziando pauta, muita gente fazendo greenwashing, impacto fake, então trazer essa responsabilidade de um lugar de, cara, eu vou ter que ser a pessoa que vai segurar algumas barras para que outras pessoas não precisem e que a gente ocupe, de fato, esses ambientes, porque, principalmente no terceiro setor, né, onde a maioria das pessoas que empreendem estão na base da periferia, e muitas vezes por necessidade, mas é daí que surge também esse lugar de potência. E de inovação, né? De inovação, totalmente. Então, é preciso trazer isso de uma forma muito responsável e, às vezes, segurar algumas barras para que outras pessoas não precisem passar por isso e tenham mais fluidez nesse caminho, né? Que não é acessado assim, coloquei o pé. Tem umas pedrinhas no caminho, mas que é necessário passar por isso. Empreender para as mulheres não é fácil. Empreender com impacto social é mais complicado ainda. Mas existe uma possibilidade de atuar com impacto, de
desenvolver a tua carreira com impacto social. E vocês que são 2 lideranças aí que geram impacto com o trabalho de vocês, queria que vocês deixassem uma mensagem final para as pessoas aí que podem ficar inspiradas em começar a atuar com mais impacto social, tanto nas suas atuais iniciativas, quanto em outras iniciativas que elas podem criar a partir de agora. Posso falar? Pode. Eu acho que você trouxe uma questão importante, que é esse lugar de profissionalização mesmo. E profissionalização através do estudo, através de formação, assim, se ainda não tem uma graduação, pensar em fazer uma graduação, ou às vezes até cursos livres. Eu costumo dizer que a gente vai conseguir, de fato, empreender com qualidade, empreender socialmente com um impacto positivo de verdade, através da formação. Agora temos MBA, pós e até graduação, né, especializada em empreendedorismo social, inovação social, design de impacto, design de conexões. Então, é buscar cursos específicos, eu acho que formações específicas para, de fato, ter ferramentas que vão contribuir, porque no final é sobre você unir teu propósito e teu amor por uma causa com uma ferramenta, de fato, né? Algum lugar que vai te potencializar, de ter uma estrutura para poder seguir de forma profissional, saber se comunicar bem. Então, tem até cursos livres e gratuitos, né? Sobre comunicação, sobre o empreendedorismo de fato. Mas eu acho que 3 dicas essenciais: filtrar e entender onde você quer chegar, né? Ter um objetivo muito claro. Frequentar esses lugares onde você vai se conectar com pessoas, com potenciais parcerias, e então ser estratégica nesse sentido de ter um objetivo claro, saber onde quer chegar e ser rápida para abraçar as oportunidades. E isso tem um lugar muito rico do networking. O networking, além de potencializar e oportunizar rede e repertório para empreender socialmente, também abre espaço aí para essa profissionalização de fato, saber captar, saber se comunicar bem e liderar com um propósito, mas também com competência, de fato, para isso, né? Porque no impacto social, muitas vezes, inclusive produtos, né, que a gente vê às vezes produtos de artesanato, muitas organizações da sociedade civil também têm produtos de artesanato para vender, para gerar renda para a organização, e várias pessoas ainda enxergam esses produtos como produtos de baixa categoria, baixa qualidade, e hoje você representa aí uma feira que de baixa qualidade não tem nada. Então, compartilha com a gente como que você gostaria de deixar o teu recado para as pessoas que querem atuar com impacto e até nessa área da economia criativa. Ai, gente, eu convido a tirar do papel, começar, né? Eu acho que se ficar só no campo das ideias, não flui, né? Então, tirem do papel, comece complementando o que a Agatha falou, definir uma causa, uma missão, algo que motiva mesmo, né? Então, tirem do papel, comecem, estejam próximos de pessoas. Pessoas mudam destinos, né? Pessoas mudam trajetórias, e no campo de produtos, a Empório está aberta para receber todo mundo que produza, que transforme amor em produtos. E a Empório é também referência em marcas que têm qualidade, né? A gente está há 10 anos provando que o autoral, que o design, que o artesanato tem valor, tem muito valor agregado, e não é, como que eu posso dizer, coisinhas, feirinha, não é. A Empório tem potência e vai permanecer por muitos e muitos anos. Eu acho que só para fechar também, assim, a fala, ver agora esse lugar de entre escolher lutar por uma causa ou por um propósito e lucro, unir os dois, né? Que é possível, assim, um lucro no sentido até não de ficar milionária, ficar Ser sustentável, né? Ser sustentável, se autossustentar Sim. enquanto negócio. E eu também dou mentoria, principalmente focada para empreendimentos femininos, nesse lugar de desenho de negócio, modelo de negócio. Legal. Então, sou à disposição para quem quiser também tirar a ideia do papel nesse lugar de facilitar esse lugar, porque falta esse mini ato de coragem, né, que você falou. Para tirar do papel, precisa dessa coragem, mas como que eu vou fazer se vocês não sabem? Então, me coloco aí à disposição de quem tem interesse.
Gurias, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês para virem aqui, para compartilhar todo esse conhecimento. Essa conversa foi mais potente que uma bomba atômica. Então, eu convido vocês aí para continuar acompanhando o programa Segundo Elas. Obrigada! Obrigada pelo espaço. Agradeço.